E aí, nação, beleza? Aqui quem fala é o Lucas e hoje, pessoal, estamos aqui para cobrir mais um pré-jogo, dessa vez Botafogo São Paulo, né? Botafogo de São Paulo, no caso, contra o Palmeiras, pelo jogo de volta na Copa do Brasil. Lembrando que o Palmeiras venceu o primeiro jogo no Allianz por 2-1 e agora vai enfrentar o Botafogo no interior de São Paulo em busca até de um empate ou até de uma vitória, né? Para tentar sempre aumentar a moral e também dar confiança por torcedor na Copa do Brasil. Lembrando que vale vaga nas oitavas de final, então é um jogo muito decisivo e acho que é o confronto mais equilibrado das oitavas dentro dos grandes paulistas, né? Porque o Corinthians pegou o América de Natal, o São Paulo pegou o Águia de Marabá, e aí eu acho que o Palmeiras é um adversário mais difícil, porque o Botafogo de São Paulo é um time de segunda divisão, um time que é de primeira divisão do Campeonato Paulista, então realmente é um jogo mais difícil. Na minha opinião, o Palmeiras pegou o adversário mais difícil desses confrontos. Lembrando, né, aqui em São Paulo e até no Rio, se a gente colocar ali com o Flamengo, que pegou o Amazonas. Claro, o Vasco pegou o Fortaleza, que é um confronto difícil, na minha opinião, mais difícil, e o Botafogo também, se eu não me engano, pegou o Vitória e o Fluminense e São Paulo Correia, mas aqui na região de São Paulo e os clubes que a gente cobre aqui no canal, o Palmeiras de fato é o clube que pegou o adversário mais difícil, por isso eu acredito que hoje o jogo vai ser um pouco mais complicado. Mas enfim, torcedor, antes da gente começar com o vídeo, por favor, não esqueça de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações para vocês não perderem nada que acontece com o Palmeiras, nem com qualquer outro clube que a gente cobre aqui no canal. Assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece e aí o YouTube também vai recomendar nossos vídeos para pessoas que, assim como você e assim como eu, são apaixonados pelo futebol. Beleza, pessoal? Enfim, fiquem com o vídeo. Bom, torcedor, vamos lá então aqui os últimos 5 jogos do Verdão. Lembrando que a gente sempre faz essa análise antes de começar com as escalações e tudo. E curiosamente, o último jogo, né, ou o primeiro jogo dessa análise dos 5 jogos foi contra o Botafogo de São Paulo no Allianz, onde eu falei para vocês que o Palmeiras venceu por 2-1. E aí depois ele enfrentou o Cuiabá fora de casa, vencendo por 2-0. Enfrentou o Liverpool do Uruguai, vencendo por 5-0 com direito a uma goleada. Eu vou até deixar aqui nos cards o link para você acompanhar o nosso pós-jogo que a gente fez aqui no YouTube também. Venceu o Atlético Paranaense, na verdade perdeu no caso, né? O do Atlético Paranaense por 2-0 e aí venceu o Independente do Vale por 2-1. Então, no geral, nos últimos 5 jogos, pessoal, o Palmeiras ganhou 4, empatou 0 e perdeu 1. Maravilhoso, né? 80% de aproveitamento. E, claro, o jogo do Atlético Paranaense é um jogo que o torcedor do Palmeiras ficou um pouco incomodado pelo que foi o jogo, né? Palmeiras muito mal. Na minha opinião, foi o pior primeiro tempo do Abel Ferreira com a camisa do Palmeiras, ali treinando o Verdão. Não me lembro agora de cabeça de um outro primeiro tempo tão ruim. Se você lembrar, por favor, deixe aí nos comentários, mas eu não lembro. Então eu acho que esse jogo, na minha opinião, é o pior jogo do Palmeiras com o Abel Ferreira. Beleza, pessoal? Dito isso, Palmeiras vem muito confiante, mas é importante a gente falar que o Palmeiras, como disse na introdução, pegou um time muito forte, muito alto, que é o Botafogo de São Paulo. E claro, em relação aos outros times, né? Lembrando que não é nem oitavas de final, uma terceira fase. Então o Palmeiras deu o azar, digamos assim, de pegar um time é, bom e que disputa a primeira divisão do Campeonato Paulista, disputa a segunda divisão do Brasileirão. Então hoje não vai ser um jogo fácil para o Palmeiras. E aí é por isso até que eu imagino que o Palmeiras vá com o time titular, pessoal. Isso mesmo, o Palmeiras deve ir com Everton no gol, Piquerez, Murilo, Gustavo Gomes e Mike. No lugar do Mike pode entrar o Marcos Rocha, assim como, pessoal, no meio-campo, aqui tá falando que vai com o Zé Rafael e Richard Rios, mas eu acredito que no lugar do Richard Rios possa pintar o Aníbal Moreno, ou no lugar do Richard, ou no lugar do Zé Rafael. Rafael Veiga aqui de armador, né? Padrão. E aí Lázaro, Hendrick e Estevão. Esse é o ataque do Palmeiras, pessoal. E, pessoal, aqui até no banco de reservas a gente vê que já tem jogadores fora, né? O Bruno Rodrigues e o Dudu, mas lembrando que esses jogadores já estão recuperados, tá? Eles já estão treinando com o time normal do Palmeiras. Inclusive, vou até deixar aqui o link onde eu falei do Dudu aqui no canal, que eles já estão treinando com o time e devem voltar agora até o final do mês de junho ali, até no meio, eu acredito que já possam ser relacionados e de fato entrarem, jogarem para pegar ritmo de jogo. No geral, pessoal, o Palmeiras deve ir com essa formação mesmo com esse time, que na minha opinião tá certo. E é um jogo difícil, não pode brincar, tá a diferença só de um gol. Então qualquer coisa que acontecer, o Botafogo fizer um gol, já empata e vai para os pênaltis. E aí o Palmeiras pode se complicar muito, tá, pessoal? Bom, falando agora do Botafogo, na minha opinião, o Botafogo é um time difícil, um time chato, mas ele também deu azar de pegar um Palmeiras. Acho que se ele tivesse pego o Corinthians, um São Paulo, um Flamengo, seria um jogo bem mais parelho, porque o Palmeiras, hoje, na minha opinião, é o melhor time do Brasil. Se você concorda comigo, deixa aí nos comentários. Quando eu falo melhor time, ele está jogando, tá, pessoal? O Palmeiras, junto com o Atlético Mineiro, são os dois times que, na minha opinião, são os times mais chatos hoje de se enfrentarem no Brasil. Então eu acho que o Botafogo também deu esse azar, né, digamos assim, de pegar o Palmeiras. E ele deve ir com a mesma formação que ele feitou o Palmeiras aqui no Allianz. E eu acredito que com isso o Botafogo
queira também propor o jogo. Eu acho que vai ser diferente esse jogo. Como eu disse para vocês, eu não acho que o Botafogo vai jogar retrancado. Eu acho que o Botafogo vai entender que ele tem capacidade de fazer um gol no Palmeiras. Poxa, eles disputaram a primeira divisão agora do Campeonato Paulista, né? Se eu não me engano, o Botafogo enfrentou o Palmeiras. Não lembro se o Botafogo estava no mesmo grupo do Palmeiras, mas eu acho que não estava. Então eu acho que o Botafogo vai vir sim com a noção plena convictude de assim, poxa, a gente consegue fazer um gol. E se a gente consegue fazer um, talvez a gente consiga virar. O jogo é na nossa casa. Então eu acho que vai ser um jogo difícil pro Palmeiras, mas de tudo isso, eu acho que o Palmeiras ainda sai vitorioso. Na minha opinião, acho que vai ser 1-0 Palmeiras. Se eu pudesse apostar, claro, eu apostaria 1-0 Palmeiras, com gol no segundo tempo, tá? E aí eu colocaria o gol aqui pro Lázaro, que na minha opinião tá merecendo esse gol. E eu acho que ele pode aí ajudar o Palmeiras a vencer hoje o Botafogo e encaminhar a sua vaga para as oitavas de final, pessoal, beleza? Então, lembrando, se você for apostar, aposte no gol do Lázaro, na minha opinião, o gol no segundo tempo. Palmeiras com controle de jogo no segundo tempo, o primeiro vai ser muito dividido, o Botafogo nos primeiros minutos vai tentar fazer um gol numa bola parada, nessas coisas assim, naquela pressão, e depois o jogo se equilibra, mas no segundo tempo eu acho que o Palmeiras coloca a bola no chão, cadencia o jogo e assim vai sair vitorioso. Bom, pessoal, então esse é o meu palpite, minha análise pro jogo do Palmeiras. Se você concorda comigo, deixa aí nos comentários. E para você que ficou até aqui, meu muito obrigado de coração. Por favor, não esqueça de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações, porque isso é muito importante pra gente, pessoal. Isso divulga nosso conteúdo do Palmeiras e dos outros clubes que a gente cobre para você e também para outras pessoas que, assim como você, assim como eu, são apaixonados pelo futebol. Beleza, pessoal? Enfim, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima e fui!